Instagram é @PauloRobertoMaciel6 /. É o meu endereço, acho, mais requisitado aí pelas pessoas. Mas tem o blog e o Facebook também, além do YouTube. Soltura de pipas no Espírito Santo causa 175 casos de interrupção de energia no ano de 2025, hein? Olha, as brincadeiras de soltura de pipas, raias, papagaios, né? Tem vários nomes. No estado do Espírito Santo, provocaram quase 900 acidentes na rede elétrica no ano de 2025. O aumento é de 45% em relação ao ano anterior. 175 mil unidades com ligações de energia tiveram problemas por causa da brincadeira, que atrai principalmente crianças. Somente neste início de ano de 2026, cerca de 100 mil pessoas já ficaram sem luz por causa de acidentes envolvendo os brinquedos aéreos no mês de janeiro. Um representante da concessionária EDP disse que a linha de pipa pode provocar o rompimento de cabos energéticos, que acabam sendo lançados ao chão, necessitando de uma equipe de técnicos para restabelecer a normalidade. Espírito Santo tem 500 novos casos de câncer de útero. Olha, no ano de 2025, o estado do Espírito Santo anotou mais de 500 casos de câncer de colo de útero nas mulheres, logicamente, com diversos óbitos. Janeiro é o mês dedicado a reforçar perante as mulheres sobre a necessidade de fazer o exame preventivo. O tumor uterino pode ser curado se detectado no estágio inicial. Há também disponível na rede pública de saúde a vacina para o HPV, destinada a pessoas jovens. Olha, eu quero falar para você sobre a inflação. Inflação no Espírito Santo supera a média nacional e até estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. A inflação da Grande Vitória no estado do Espírito Santo foi de 4,99%, 5% praticamente, né? Em 2025, acima de cidades como São Paulo, a capital paulista, e Porto Alegre, a capital gaúcha, e também da média nacional. Nacionalmente, o custo de vida oficial em 12 meses foi de 4,26%, ou seja, o Espírito Santo teve a maior inflação do país, segundo os dados do custo de vida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entre outros itens, os capixabas sentiram que seu dinheiro valeu menos pelas altas da habitação, aumento de 9,40%. Plano de saúde, aumento de 6,33%. Também subiram a educação, gasolina e conserto de carros. A energia elétrica subiu 17,48%, diminuindo o poder de compra do cidadão local, do cidadão aqui do Espírito Santo. Olha aí, o Banco Central mantém a taxa Selic em 15%, contrariando algumas expectativas, né, que esperavam baixa. Em sua 276ª reunião, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu em 28 de janeiro de 2026 por não reduzir a taxa básica de juros brasileira, a Selic. A taxa permaneceu em 15% ao ano. A nota pública divulgada pelo Banco Central diz que o ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. Esse cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, e o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência, de adaptação. A inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando arrefecimento, mas mantiveram-se acima das metas para o índice do custo de vida. As expectativas de inflação para 2026 e 2027, apuradas pela pesquisa Focus,
permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4% e 3,8%, respectivamente. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados que o usual. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Portanto, foi mantida, então, a Selic em 15%. Quero falar para você sobre esse Banco Master, gente. É um problema sério, banco falido, mas estão querendo revitalizá-lo, ressuscitá-lo. É uma situação difícil essa que o Brasil enfrenta, hein? Uma conjuntura muito difícil. Congressistas têm expectativa por instalação de CPI do Banco Master. Uma comissão parlamentar de inquérito CPI poderá ser instalada no Congresso Nacional do Brasil para investigar a situação conturbada do falido Banco Master. Até senadores do MDB, legenda política que compõe a base do governo petista, marxista, vem defendendo a CPI. Um deles disse que trata-se do maior escândalo da área bancária do país, e isso precisa de investigação profunda. Alguns deputados federais ligados à gestão esquerdista do Planalto e os da oposição também acreditam na instalação da CPI e o seu desenvolvimento. O problema maior será a convocação e a ida ao Congresso dos convocados, imaginam alguns parlamentares. E olha essa situação aqui, gente. Novo candidato a motorista não precisa de fazer baliza, não precisa de fazer ladeira, não precisa de carro com embreagem. Meu Deus, o que será do futuro motorista? Se o atual já está com problema, né? E o futuro motorista, então, hein? Os novos motoristas de veículos automotores no Brasil, além de ficarem isentos de frequentar os Centros de Formação de Condutores, CFCs, também conhecidos como autoescolas para aulas teóricas, não precisarão fazer também testes de baliza, de ladeira, a fim de obter a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, informou que as novas regras para os novos condutores de carros já estão em vigor desde dezembro de 2025. Os candidatos têm a possibilidade ainda de fazer provas em carros automáticos, sem embreagem. Há analistas e populares preocupados com essa situação na conjuntura petista no Planalto neste ano de 2026. A partir de agora, então, alguns dizem, se já existiam motoristas imprudentes com as normas anteriores, vão surgir mais condutores com capacidade insuficiente para sair pelas vias públicas com segurança. Será que dá para abrir mão até da baliza e ladeira, além de não necessitar de aulas teóricas no CFC, na autoescola? Olha, eu quero fazer uma observação aqui. Isso está acontecendo nessa sistemática aí de vida de ano eleitoral do PT, Partido dos Trabalhadores. Agora, se fosse no governo de Jair Bolsonaro, já tinha petista aí, ou outros esquerdistas, entrando com ação contrária no STF e vociferando, dizendo que isso era politicagem. Pensem bem, se isso acontecesse no governo de Bolsonaro, se já não havia ação, briga nas redes, todo mundo dizendo que era politicagem, podendo até derrubar a medida.